Por isso que eu tô aqui vendo tudo isso e eu acho muito triste. Eu acho que é um fim pro Mike muito deprimente. Existem coisas que você pode falar na internet, mas existem coisas que você só pode falar com seus amigos. Bom, hoje eu vou comprar uma treta com um youtuber que eu não conheço, e eu tenho certeza que ele não me conhece também, porque eu sou um canal muito pequenininho que começou recentemente no YouTube. E pra quem não me conhece, eu faço vídeos de conteúdos variados. Eu já fiz vídeos sobre relatos de terror e suspense, vídeos reagindo a memes de escola, memes de pessoas mais velhas. Já fiz vídeo até mostrando a minha casa, mostrando o meu quarto. E por ser um criador pequeno que começou agora, eu sou um cara um pouco travado, eu ainda não desenrolo muito bem nas câmeras, mas eu sempre tive o sonho desde pequeno de ser um criador de conteúdo, de ser um youtuber mais especificamente, porque eu sempre fui muito influenciado por outros youtubers, principalmente youtubers de jogos, mais focado em Minecraft, assim como o próprio Tasercraft. Mas por que eu dei essa pequena introdução aqui? Para falar sobre um criador de conteúdo chamado Fei. Recentemente eu tive a infeliz experiência de ver uma print no Twitter comentando sobre esse tal de Fei. Eu não o conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, só depois desse tweet eu fiquei sabendo quem era o canal, e depois dessa print eu tive uma vontade de entender o que isso significava, o que são essas palavras, né? Esse título, essa thumbnail chamativa, o que ele quer dizer com isso? Não é possível que ele tá falando o que eu tô pensando que ele tá falando. Então eu assisti esse vídeo, tá? E eu quero dizer agora a minha opinião sobre ele. Por que isso seria relevante? Por que isso vale um vídeo? Por que eu tô comprando uma treta com ele, de certa maneira? Não sei se esse cara vai assistir o vídeo, se ele vai reagir. Eu não me importo tanto também, mas eu acho importante falar sobre isso, porque desse vídeo a gente pode tirar algumas conclusões sobre a vida e sobre 2026, sobre a internet, sobre o que é criar conteúdo e o que é ser um influenciador. E o porquê desse vídeo refletiu que muitos canais de opinião, né, pessoas que se chamam de canais de opinião hoje em dia se autodeclaram como canais de opinião, né, essa leva de canais de opinião que veio graças ao Digo e ao Goulart, que popularizaram esse termo aqui no Brasil, e esse tipo de conteúdo que é um conteúdo fácil e predatório. Não tô dizendo que é uma coisa ruim, uma coisa que você não deve fazer, ou uma coisa que se você fizer você é uma pessoa ruim, mas existem maneiras de você fazer esse tipo de conteúdo, maneiras mais soft, ou você pode ser um cara mais apelativo, depende do quanto dinheiro você quer ganhar e o que você está disposto a abrir mão. E sim, é o conteúdo predatório porque é um conteúdo que é feito para atrair as pessoas, todo tipo de pessoa, não importa o público, porque as pessoas querem ver treta, as pessoas sempre querem ver uma treta, né, uma fofoca, alguma coisa. E esse vídeo que eu tô fazendo é sim um vídeo predatório que é feito pra atrair views, até porque todo mundo quer fazer sucesso, né, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então eu tô sendo um pouco hipócrita aqui nesse sentido. Mas o vídeo não é sobre mim, né, se alguém quiser pode fazer um vídeo sobre mim depois, eu não sou uma pessoa tão importante assim pra você fazer isso. E vamos focar aqui no Fei e na merda de vídeo que ele fez, tá? Ver o que o Mike se tornou, ver como ele age, ver como ele tá fazendo as coisas hoje em dia, é como se a gente sentisse um vazio, sabe? A gente não consegue sentir mais nada, cara. É muito bizarro isso. Ele passa o vídeo inteiro falando sobre o Mike The Link, né? O Mike, pra quem não conhece o Mike, ele é um criador de conteúdo de jogos e de outras coisas em geral, especificamente focado em Minecraft. E o Mike ficou muito famoso criando vídeo de Minecraft no YouTube com o Peck, né? O Peck TW. Depois de muitos anos criando conteúdo no YouTube, fazendo a infância de várias pessoas, eles acabaram se separando, como naturalmente acontece, né? O projeto pode acabar acabando, como acabou o deles. E o Mike seguiu o seu caminho, né? Seguiu o seu rumo, sendo um criador de conteúdo, criando os seus próprios vídeos, fazendo suas próprias collabs. E vamos ser direto aqui, rapaziada, vamos falar a verdade. O Mike é um cara de muita personalidade, o Mike é um cara excêntrico, é um cara diferente do padrão que a gente tá acostumado aqui no Brasil. O Brasil é um país muito grande, tem muitas pessoas aqui, e o Mike é um cara que desde sempre nunca escondeu a sua personalidade. Ele é um cara que sempre mostrou a pessoa que ele é, tanto na forma como ele falava, tanto nos valores que ele defendia e na forma como que ele se mostra, como ele se veste, nas cores de cabelo que ele usa, nos piercings, nas vestimentas. O Mike é um cara que defende valores na qual a maioria dos brasileiros não defendem, né? O Mike tem uma ideologia muito bem estabelecida. Mas por que eu dei todo esse contexto? Vamos lá. Por conta disso, o Mike é uma pessoa que começou a ser mal vista por algumas pessoas. Depois que ele começou a se expressar como uma figura pública que ele é, algumas pessoas começaram a rivalizar ele e começar a criticar, a questionar, como sempre acontece na internet, como sempre acontece no Twitter. E uma dessas pessoas foi o Fei, né? O nosso youtuber de hoje, o nosso alvo de hoje. Antes de falar especificamente do vídeo do Fei, eu só quero dar um disclaimer aqui de que o Fei não faz nenhum ataque direto à pessoa do Mike, tá? Ele não fala mal do Mike de alguma maneira ou critica os valores que ele defende diretamente, a gente já vai entrar nisso. Mas por que que esse vídeo dele é um vídeo problemático? Primeiro que a gente já começa com essa porcaria de thumbnail e essa porcaria de título. Que fim levou o Mike do Tasercraft? E um rosto, né, bem escancarado na thumbnail, que já deixa muito claro qual que é a intenção do Fei como criador, que é atrair visualizações de pessoas que são pessoas que estão contra o Mike, né? Pessoas que criticam o
Mike que não gostam dele pela pessoa que ele é e pelos valores que ele representa. Então quando ele faz uma thumbnail desse tipo, né, com o rosto do Mike exposto, com esse título, as pessoas têm a tendência a olhar pra isso e já entrar no vídeo com um olhar de crítica e curiosidade, tentando entender, nossa, que fim que o Mike levou, como se isso estivesse dizendo que ele levou um fim negativo, né? Como se o Mike estivesse no fundo do poço. Isso acaba fazendo um contraste na cabeça das pessoas com que elas pensem automaticamente uma comparação entre o Mike de 2011, 2012, 2013 e o Mike de 2026. Aquele cara que era um cara, entre aspas, normal, um cara padrão, engraçadinho, e essa pessoa que hoje em dia representa a cultura woke, a cultura woke, Cuidado com a cultura woke que ela pode te pegar, hein? Toma cuidado. Mas logo quando a pessoa clica no vídeo, porque ela ficou curiosa pra entender o que ele quer dizer com isso, né? O que aconteceu com o Mike, gente? Vamos entender. Ele tem um trecho de poucos segundos e já pula diretamente pra o quê? Pra uma publi. Sim, uma publi, né, gente? Antes de conteúdo, inclusive o vídeo já começa com 1 minuto, tá? Só depois de 1 minuto de publi ele começa o vídeo. Então as pessoas vão assistir o primeiro minuto de vídeo, né? Vão ter aquela retenção que ele tanto quer pra conseguir visualizações e conseguir o dinheiro dele, porque ele quer pagar as continhas dele no final do mês. Então as pessoas passam por essa publi, né, pra pagar o precinho da produção do vídeo, que inclusive eu tenho certeza que foi um vídeo que foi feito em menos de 2 horas, porque assim, não tem roteiro nenhum, tá? O vídeo não tem roteiro nenhum. O Fei passa o vídeo inteiro. Eu já vou adiantar pra vocês, não tem muito o que falar, tá? Não tem muito conteúdo. O primeiro terço do vídeo, o Fei explica basicamente sobre quem é o Mike, né? Quem é o Peck, e dá um contexto sobre uma treta passada que ele teve do Authentic pra puxar a ideia de uma justificativa pro o porquê de muitas pessoas começarem a criticar o Mike. Isso realmente foi verdade. Depois daquela treta que o Mike teve com o Authentic, na qual eu não vou me abordar aqui agora, muitas pessoas começaram a atacar o Mike. Foi aí que essa série de haters do Mike começaram a surgir. Mas depois de dar esse contexto, que a princípio não teve nada demais, né? Não teve nenhuma fala problemática da parte do Fei, começa um desastre. O Fei passa o vídeo inteiro, e eu juro, o vídeo inteiro falando sobre 2 coisas. A primeira, ele fala que o Mike tá estranho, ele tá muito diferente e não tá certo. É quando você vai ver o Mike hoje em dia, é no mínimo estranho, cara. Eu não posso falar que não é, porque pra mim é aquilo, mano. Muita gente que acompanhava o Mike via ele com outros olhos. Quando você vai ver ele hoje em dia, ele tá muito diferente, cara. E desperta assim uma certa curiosidade e até mesmo aquela famosa tentativa de compreensão pra saber o que aconteceu com esse cara e por que ele tá assim. E como eu falei pra vocês, é muito normal haver esses tipos de questionamento. E também ele fica se justificando, não, mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente não vamos falar mal do Mike, não. Isso aqui, o Mike tá assim, mas é a vida dele, né? Então ele não se decide se ele quer falar bem, se ele quer falar mal, se ele acha que as pessoas podem se expressar como elas quiserem ou se elas não podem. Porque vão concordar comigo, se tivesse tudo bem as pessoas se expressarem como elas querem, não teria por que você fazer um vídeo mostrando que elas estão diferentes, não é, Fei? E você poderia citar assim, olha gente, como o Mike tá com uma aparência diferente, o Mike tá totalmente diferente, tá legal, né? O cabelo dele tá legal, tá com uma cor, super chamativa, um negócio engraçado ali. Ele tá com uma skin muito diferente de como que ele era antes. Tudo bem, a vida dele, ele faz o que ele quiser, mas muitas pessoas que vai ver o Mike hoje em dia vai estranhar como que ele tá, como ele tá agindo, como ele tá falando. Porque, rapaziada, o público, ele já tinha uma certa imagem do Mike. A fisionomia, o rosto dele, a aparência dele, era uma parada marcante. Mas não, Fei, você não escolheu ir por esse caminho. Você escolheu falar coisas desse tipo. E ver como ele tá hoje, assim, a aparência dele, o jeito dele, é muito estranho, cara. E eu não preciso perder meu tempo mostrando o vídeo inteiro. As pessoas podem ir no seu canal e assistir, porque realmente é só isso que você fala. Não tem roteiro nenhum. Você só passa o vídeo inteiro falando que o Mike tá estranho, cara. E quando você diz que o Mike tá desse jeito e você não entende, o que você exatamente não entende, Fei? O que o Mike tá? Não entendi o que o Mike tá, o que o Mike fez. Você não mostra nenhum ponto, você não... O que você quer dizer com isso? O Mike tá desse jeito. Que jeito, Fei? Que jeito? Eu sei que você é um cara que gosta de trazer as notícias bem rápido, né? Você vê as coisas, você já quer trazer porque você precisa farmar aquele dinheirinho, farmar aquele conteúdo. Tanto que você postou um vídeo hoje sobre o Cellbit Assassin, que saiu hoje a notícia, né? O Cellbit postou hoje no Twitter falando sobre o processo dele e você não perdeu tempo e já fez um roteiro em cima, que eu nem vi, nem quero ver, porque é o tipo de conteúdo predatório. Eu tenho certeza que essa porra desse vídeo não tem nenhum roteiro também, mas eu trouxe esse ponto aqui pra mostrar que você é um cara que não tá muito preocupado com a informação, né, com a autenticidade.
em trazer opiniões válidas como um canal de opinião, você tinha que ter uma opinião. Então passar o vídeo inteiro falando que o Mike tá desse jeito, que o Mike tá diferente, o que isso significa, cara? O que você quer dizer com isso? Você não quer dizer absolutamente nada. E ver o que o Mike se tornou hoje em dia é mais triste ainda. Eu sinceramente não sei o que fez ele mudar tanto assim, porque ele radicalmente mudou muito. Não só o jeito de ser, de agir, de falar, como também a sua própria aparência. Eu vejo o Mike hoje em dia, eu não reconheço mais, mano. Parece que é uma pessoa estranha. Sabe quando você tá na sua adolescência? Geralmente isso aqui acontece com o adolescente. E ele muda totalmente sua aparência, muda tudo ali, seus gostos, seu jeito. Vive aquela sua famosa fase de rebeldia. Isso daqui é bem comum acontecer, né, das pessoas que estão na época ali dos seus 15, 16, 17 anos de idade. Só que com o Mike, isso aqui aconteceu na fase adulta. Você só quer atrair público, só quer atrair pessoas com essa sua thumb extremamente chamativa, pessoas mal intencionadas, né, pessoas que vão criticar o Mike porque alguém que goste do Mike não vai se propor a ver esse vídeo. E o reflexo dessa sua intenção são seus comentários, que só tem pessoas opostas ao Mike, inclusive comentários que você curtiu, né, Fê? Você curtiu a maioria dos comentários. Mike virou Twitter 2 e você deu um ameizinho ali. O que você quer dizer com isso? O Twitter, que é conhecido por ser uma rede social, um lixo, né? Um bueiro da internet. Então você curte isso, o que isso quer dizer, Fê? Essa thumb foi um jumpscare muito bem feito, tenho que admitir. E tem um ameizinho do Fê ali. Por que um jumpscare, Fê? Porque é uma coisa que assusta e tem o rosto do Mike? O Mike de 2015 daria um tapa no Mike de 2026 e diria: "Cê é besta?" Por que diria, Fê? Por que diria? Vamos lá, sério, de verdade, qual que é o argumento que você tem pra dizer que o Mike mudou? Por que o Mike se tornou uma pessoa, não sei, você não usou a palavra ruim, mas parece que você quer dizer isso, não é? Pelos comentários que você curte, pela thumbnail que você fez, pelo título que você fez. O Mike sempre foi a pessoa que ele é. O Mike só nunca se expressou tão fortemente quanto ele se expressa hoje em dia, porque antes o Mike era uma pessoa jovem. O Mike era um adolescente, o Mike era uma pessoa jovem que ainda não tinha sua vida, sua independência. Então é natural que no processo da nossa vida, conforme a gente vai crescendo, a gente ganha a oportunidade de amadurecer, de entender quem a gente é e de poder finalmente se expressar, mostrar pro mundo nossos valores e mostrar no que a gente acredita. Conforme a gente vai ganhando dinheiro, conseguindo acumular capital e poder investir na nossa própria vida, em qualidade de vida, em poder dar uma vida boa para as pessoas que estão próximas da gente, ele criou a possibilidade de poder se expressar como ele quer, porque agora ele não depende tanto das pessoas, não depende tanto de negócios. Ele tem condição de sustentar e pode fazer esse tipo de coisa porque as pessoas não vão mais definir se ele vai ou não ter sucesso na vida dele. Então quando você vem, você diz que o Mike levou um fim diferente, um fim estranho. Na minha opinião, mano, eu, quando vejo o Mike hoje em dia, eu sinto mais aquela vontade de assistir. Vê um sentimento meio que de pena, sabe? Eu não sei porquê, mas às vezes me passa isso na mente, no coração, pra tentar entender o porquê que esse cara está desse jeito. Por quê? Por que necessariamente você acha isso? Por que quando uma pessoa comenta que uma ideologia deturpada faz isso com uma pessoa, você dá um amei? Que ideologia deturpada é essa, Fê? Porque o Mike é uma pessoa abertamente de viés de esquerda, então você tá criticando a esquerda, logo você é uma pessoa de direita, né? O que te faz sentir confortável pra atacar uma pessoa desse jeito, meramente porque ela se expressa de uma maneira diferente da sua, porque ela pinta o cabelo de uma cor diferente do seu? Não tem muito o que eu falar, o vídeo inteiro é só isso, ele só fala que o Mike tá estranho, ele só fica com segundas intenções, só fica com comentários ali por baixo das linhas. Você nunca diz realmente o que você quer dizer, não é, Fê? Você nunca critica o Mike do jeito que você quer criticar, que você quer passar a imagem de um cara bonzinho, né? Um cara ingênuo, que não entende o que tá acontecendo. Gente, o que aconteceu com o Mike? O Mike tá tão estranho, meu Deus, o cabelo dele tá rosa. Você não quer se arriscar a criticar o Mike de uma maneira forte, né? Expressar a sua opinião como bom homem de direita que defende a família e os deveres que você é. Porque isso podia te render o quê? Um strike? Um processo? Poxa, Fê, se você tá disposto a atacar alguém na internet dessa maneira, ataque direito. Seja claro com as suas intenções. Fala o que você realmente quer falar. Porque se você deixa as coisas nas entrelinhas dessa maneira, se você deixa as coisas por baixo dos panos, a única coisa que você faz é atrair um monte de gente que vai sim falar o que eles querem falar. E são comentários horrorosos, né? Comentários que ninguém gostaria de ler. E você imagina o próprio Mike lendo isso? Você acha que ele ia gostar de ler esse tipo de comentário? Então qual foi sua intenção com esse vídeo? O que você queria dizer? Porque todo vídeo tem uma intenção por trás. Você é um criador de conteúdo. Então qual conteúdo você quis mostrar nesse vídeo? Porque o que eu entendi do seu conteúdo foi que você só quis trazer uma crítica extremamente rasa, né? Por baixo das linhas, que fosse resultar numa consequência de diversas pessoas que você não conhece, né? Os seus inscritos e pessoas de fora, clicando no seu vídeo e comentando coisas horríveis, né? Críticas horríveis ao Mike. Então você quis atrair muito hate pra ele, sim. Essa foi sua intenção e o resultado do seu vídeo é esse, você conseguiu. E você ficar com esses comentáriozinhos ingênuos e que, nossa, gente, o Mike tá meio estranho, só faz pensar que você talvez seja uma pessoa covarde. Mas você escorrega no momento em que você diz que você acha muito triste, em que você acha que é um fim pro Mike.
muito deprimente. Por isso que eu tô aqui vendo tudo isso e eu acho muito triste. Eu acho que é um fim pro Mike muito deprimente. Eu adorei que você usou o termo triste e deprimente, né, Fei? Você tentou ser passivo o vídeo inteiro, mas você acabou escorregando aqui. Então o Mike tá nesse jeito deprimente, nesse jeito triste. Olha o que ele se afundou, né? Ó, o que aconteceu com o Mike, gente, meu Deus. Então você falar que o Mike é um cara que você perdeu muito, né? Você pediu pra galera deixar a opinião deles nos comentários, diz muito sobre a sua intenção, viu? Bom, deixa a sua opinião aí nos comentários também, o que vocês acharam da situação do Mike, de como que ele tá hoje em dia, enfim, comenta aí abaixo. Bom, mas só de abrir o seu canal a gente já vê o tipo de pessoa que você é, né? O jeito que você pensa. E sim, o seu canal, Fei, o canal do Fei, é a representação do tipo de conteúdo porco, o tipo de conteúdo pobre, o tipo de conteúdo mais predatório que uma pessoa pode fazer pra conseguir dinheiro, como uma pessoa tá disposta a abrir mão de qualquer valor, de qualquer coisa. Então quando eu vejo um vídeo seu chamado O Fim Deprimente de Felipe Castanhari, ou falando que o Felca virou o novo Felipe Neto pro Lula, deixa muito claro qual que é o seu posicionamento político, o tipo de pessoa que você é. E eu não preciso entrar em detalhes aqui, ninguém é idiota, a gente sabe o tipo de coisa que você pensa sobre essas pessoas. Muitos vídeos sobre o Lula, né, feio? Muitos vídeos atacando o Lula. Eu não sou petista, eu quero que o Lula se foda, mas caralho, cara, que hiperfoco é esse, hein? Feministas humilhadas pelo Guto Zacarias. Eu vou parar de ver isso aqui, porque senão eu vou perder minha cabeça. Mas antes que a gente se perca aqui, a conclusão desse vídeo é: você que entra no YouTube procurando vídeos pra assistir, procurando conteúdos pra assistir, sempre que você vê qualquer coisa desse tipo, qualquer thumbnail ou título parecido com esse, não perde seu tempo não entrando nesse tipo de canal. Existem muitos criadores que se dedicam todos os dias pra criar conteúdo de qualidade, pra fazer roteiros, que se dedicam com iluminação, cenário, gastam o seu dinheiro pra comprar equipamentos, e aqueles que não têm condição de comprar bons equipamentos pra fazer um vídeo, pode ter certeza que eles estão se dedicando pra fazer um vídeo com a maior qualidade que eles podem. E até aqueles que fazem vídeo de opinião, como no caso que eu tô fazendo agora, tentam fazer um mínimo de pesquisa por trás, ou tentam de repente buscar apresentar alguma coisa que vá acrescentar na vida das pessoas. Aqueles que fazem vídeos sobre fofoca ou notícias querem simplesmente pegar coisas que estão na internet e mostrar para outras pessoas, talvez de maneira solícita, mas nunca de uma maneira tão predatória, né, e tão ridícula quanto a desse vídeo. Mas ver o que o Mike se tornou, ver como ele age, ver como ele tá fazendo as coisas hoje em dia, é como se a gente sentisse um vazio, sabe? A gente não consegue sentir mais nada, cara. É muito bizarro isso. Eu espero que você esteja ganhando muito dinheiro, feio, com esses vídeos que você tá fazendo, que você continue ganhando dinheiro. Eu quero que você dê certo aqui no YouTube, porque eu não desejo mal de ninguém nesse mundo. Mas para as pessoas que vieram até mim, né, que encontraram esse vídeo, eu convido vocês a fazerem parte do meu canal, a acompanhar o tipo de conteúdo que eu pretendo trazer aqui, e que esse vídeo seja uma espécie de triagem para tentar separar pessoas que acompanham esse tipo de conteúdo do Fei e que elas não façam parte da minha comunidade. Porque a última coisa que eu quero na minha vida é poder chamar uma pessoa como o Fei de amigo. Mas isso, gente, eu sei que o vídeo ficou um pouco sem nexo, eu sei que as coisas ficaram um pouco confusas, talvez, eu pareci um pouco irritado, eu sei, mas isso foi uma coisa que realmente me incomodou, tá? Eu sempre gostei muito do Mike, então ver ele sendo tratado dessa maneira por pessoas aleatórias na internet me deixou um pouco incomodado. Sim, eu fui um pouco advogadinho do Mike nesse vídeo. E eu espero que a partir de 2026 a gente possa ver uma melhora aí no tipo de conteúdo que as pessoas estão criando aqui pra plataforma, estão criando pro YouTube. Porque eu, como um criador iniciante, alguém que começou agora, tenho um sonho de realmente virar uma pessoa maior, uma pessoa famosa. E antes de tudo, eu quero crescer uma comunidade. Eu quero pessoas que gostam de acompanhar o meu conteúdo pela pessoa que eu sou e pelo que eu tenho a dizer. E ver canais desse tipo, né, que estão preocupados apenas com visualizações, dinheiro, que se apoiam em coisas totalmente extremas pra conseguir puxar o máximo de views possível, me deixa um pouco preocupado, porque eu imagino que isso possa afastar as pessoas que eu realmente quero ver aqui no YouTube presentes, pessoas que estão dispostas a construir comunidades, pessoas que estão dispostas a acrescentar conteúdo, acrescentar coisas e criar uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa onde as pessoas possam conviver em harmonia e consumir conteúdos de qualidade mesmo. Então é isso, feio, eu não tenho nada contra você especificamente, tá? Eu nunca seria o seu amigo, por mais que eu sei que você também não seria meu, assim como o Mike não se daria bem com a Authentic, mas eu adorei usar você de escada pra conseguir algumas views nesse vídeo. E não tem problema, né? Porque você disse que figuras públicas precisam lidar com esse tipo de crítica. Porém, aquilo, como você tem uma vida pública aqui na internet, vai haver questionamentos, vai haver das pessoas comentar e falar a respeito do porquê que esse cara tá desse jeito. É exatamente isso que tá acontecendo. Então obrigado, Fei, por me dar um pouquinho de view. E você não vai achar ruim não, né? Você faz esse tipo de vídeo todo dia mesmo, então tá tudo bem, né? Um beijão pra você.